Fala, moradores! Morada Estúdio começando com novidades, hoje com debate. E eu vim aqui até com minha camisa, mas não é a Heineken não, é a Hadouken, porque vai ter aqui um debate entre duas mentes maravilhosas. Luana Mota e Moisés Queiroz, ambos candidatos a deputado estadual. E temos a novidade do cenário aqui. Daqui a pouco a gente mostra o cenário aberto para mostrar os dois, mas antes vamos lá no Salomão. Falar com a gente, Salomão. Vamos estar participando, porque hoje vai esquentar. Panela vai ficar quente. Com eles, vamos estar recebendo esses dois candidatos a deputados estaduais que estão tirando onda de verdade. Ele, Moisés Queiroz, pelo PSD, e Luana Mota, pelo PDT. É isso aí, Glauber. É com você. Vocês estão vendo aí as regras do debate. Não vai poder ter puxão de orelha, nem dedo no olho, nem ofensa à mãe. Né? Vai ser um debate tranquilo, pacífico. Temos uma responsabilidade nesse tempo de ensinar para o Brasil o que é construir uma sociedade com gente que pensa diferente, mas ainda assim consegue colocar suas propostas sem tretar, sem imitar, sem tentar ofender o pessoal. Então vamos lá. E aí, Luana? Boa noite, moradores, amigas e amigos do Rio de Janeiro. Eu sou Luana Mota, 26 anos, candidata a deputada estadual, socióloga, mãe da Cecília, que é uma menina autista. E comecei a minha trajetória política na adolescência, né, resistindo contra esse processo de fechamento das escolas estaduais e compreendendo a partir daquele momento em que era necessário que pessoas comuns, né, de fato se envolvessem na política para poder promover, de fato, uma representatividade pautada no que é importante para a coletividade, né? E uma maternidade atípica adiantou um pouquinho esse processo, né, de sentir que, de fato, era urgente a participação na política. Então é isso. Honrada e lisonjeada estar com vocês. Maravilhoso, sintetizou bastante a fala, mas tem muita coisa por trás dessa mulher, né? Que a gente vai descobrir ao longo da live aí. E Moisés também. Prazer estar contigo aí. Boa noite, Luana. Boa noite, moradores. Boa noite às pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. É um prazer, um privilégio e uma grande responsabilidade. Glauber, os nossos agradecimentos. Boa noite a você que vai mediar esse nosso debate, bate-papo. Eu acho que está mais para um bate-papo. Em dado momento vai ser um debate, porque vamos debater ideias. Isso é fundamental. Eu sou Moisés Queiroz, tenho um pouquinho mais de idade do que a Luana, tenho 58 anos, militar, né? Como eu falei anteriormente, não me adaptei muito à vida militar, fiquei só 30 anos e saí de cena. Mas eu pretendo voltar ainda. E a gente tem uma visão bem interessante sobre diversos temas. E para a gente sintetizar mais ainda, vou passar a palavra para o Glauber para a gente começar essa batalha aqui, bem bacana. Vocês estão muito bons hoje, né? Na síntese do pensamento, e a gente vai continuar nesse clima aí, porque o clima ameno, né, não quer dizer que vocês não tenham discordâncias. Com certeza haverão, porque a Luana representa aí o PDT e a esquerda, né? Um pensamento de centro-esquerda ou esquerda? Centro-esquerda. E o Moisés, é direita ou é centro-direita? Eu costumo falar que essa visão de direita e esquerda hoje está muito deturpada por conta da polarização. Sim. Né? Eu costumo falar o seguinte, nós temos aí o democrata social, que é aquela pessoa que quer reduzir desigualdades sociais. Sim. Eu tenho um pedacinho desse aí, através de trabalho e renda. Entendi. Tem o democrata conservador, aquele que compartilha os valores de vida, de família, valores bíblicos. Eu tenho um grande percentual dentro desse democrata conservador, e nós temos também o democrata liberal. É o cara que é a favor das privatizações, da meritocracia. Eu também tenho uma grande visão a respeito disso, e sou também um pouco desse democrata. Então, eu sou de centro, eu sou equilibrado, e estou deixando os extremismos para quem quer brigar. Eu quero é construir. A gente começou com, né, duas mentes aí que não estão adeptos à pancadaria. Eu vim com a camisa do Hadouken, não sei se vocês estão vendo aí, mas não é pancadaria, não. A gente está dando Hadouken na falta de compreensão do outro. A gente está aqui para compreender um ao outro, não é não? Então, vamos ao primeiro tema de hoje. A gente vai comentar notícias, tá? E o primeiro tema é segurança pública. E agora eu quero saber aí a visão de vocês. Solta aí, Michele, a reportagem no ar. Não é a reportagem, na verdade é uma matéria que foi pelo Jornal Povo, né? O Jornal O Povo de hoje notificou a quantidade, né, de domínio do tráfico aqui no estado do Rio de Janeiro, no Grande Rio, e a coisa se ampliou.
Né, Salomão? Perfeitamente, Glauber. As áreas dominadas por grupos armados do Rio de Janeiro hoje cresce 131% em 16 anos. E aqui está a reportagem que tiramos. O domínio da milícia passou de 23,7% para 49,9%. Ou seja, só cresce. É com você, Glauber. Olha aí, é o dobro. E isso de que ano a que ano? A partir de que ano esse dado? Então, aqui está entre 16 anos, um crescimento de 131% nesses 16 anos. Uhum. E agora, né, atualmente a gente pegou essa informação hoje, quinta-feira, tá aí, ó, um crescente já de 23% a 49%. E agora eu quero ouvir a Luana sobre esse tema, né? O que você acha que a gente pode fazer, né, estando lá na cadeira, né, como deputado estadual, o que você pode fazer para reduzir, né, esse número que só cresce? Nós temos que apostar em inteligência, né, em combate, valorizando as forças, né, de segurança que estão operacionando, né, que estão ali cotidianamente, né, nesse enfrentamento, a gente podendo se valer de uma grande estratégia, inteligência para que essa ação, né, policial, essa ação, né, de investimento contra essas forças paramilitares possa ser um investimento, né, uma ação mais assertiva, né, assertiva no sentido de fato combater aquilo que precisa ser extinguido do nosso cenário, mas preservando uma grande gama, né, de trabalhadores, de crianças, de pessoas que infelizmente são reféns, né, desse contexto. Nós sabemos que essa calamidade que nós vivemos tira a oportunidade de trabalho, tira a receita dos empreendedores, cria problemas imensos para a saúde mental das pessoas que cada vez mais estão acometidas por pânico, desvaloriza imóveis, impede que as pessoas possam pegar um aplicativo, pedir um delivery. Os efeitos nefastos desse problema na segurança pública é gigantesco. E se a gente não agir agora, um momento nós não teremos mais controle do estado do Rio de Janeiro. Então, apoiar atitudes de educação, de mudança cultural, né, de proteção, valorização dos territórios é super necessário, mas saber de onde vêm essas armas, como que chegam essas drogas, quem lucra com esse tipo de situação é muito fundamental para, de fato, a gente não fazer militância, não achar que uma força, né, de crime organizado é mais boazinha do que a outra, ambas são nocivas, né, e tendo esse esclarecimento e tendo essa ação, né, totalmente voltada para preservar, para cuidar das pessoas, para, de fato, proporcionar um bem-estar social, é esse o nosso compromisso, né, na LERJ, para, de fato, resgatar o Rio de Janeiro, gerar qualidade de vida novamente para as pessoas e ter o nosso estado com saúde, com emprego, com felicidade de volta. Então, Moisés, agora a fala está contigo. A Luana usou aí 1 minuto e 50 da fala dela. Sim. Né? Vamos estar utilizando 2 minutos para o Moisés. Se o Moisés quiser usar um pouco mais, a gente vai ficar acompanhando ali para a Luana também ter mais tempo para falar de um outro tema. Bacana, bacana. Qual é o meu entendimento? Esse dia, batendo um papo, me perguntaram o que é mais importante: segurança, saúde ou educação? A minha resposta foi o seguinte: sem segurança, você não vai nem para o hospital e nem para a escola. Mas é claro e evidente que a mola propulsora do desenvolvimento social é a educação. Isso aí é ponto pacífico. Mas nós temos que ter um certo entendimento, ou melhor, um determinado entendimento sobre o porquê a nossa segurança está desta forma atualmente. Primeiro, nós temos aí no estado do Rio de Janeiro em torno de 45 mil policiais militares para cuidar de quase 18 milhões de habitantes, 92 cidades espalhadas aí ao longo nesse nosso território. Uma coisa que eu sempre falo, quando a gente fala de segurança, e eu sempre penso e bato nessa tecla, que a justiça ela tem que vir não de baixo para cima, de cima para baixo. E nós, Luana, vamos ter uma grande responsabilidade e uma grande missão. Nós tivemos os nossos últimos governadores presos por conta da corrupção, por conta de uma série de coisas. E eu tenho certeza que a participação dos deputados enquanto fiscais, enquanto legisladores, será fundamental. Nós, este ano de 2022, é uma das eleições mais importantes das últimas 3 décadas, por conta de uma série de coisas que estão acontecendo. E voltando aqui ao assunto da segurança pública, eu entendo que nós temos que ter alguns cuidados e algumas visões muito características para a gente entender o que está acontecendo no nosso Rio de Janeiro. Essas questões da insegurança,
ela vem paulativamente há alguns anos. E, infelizmente, algumas questões ainda estão agravando mais ainda. Por exemplo, essa questão do Supremo impedir que as forças militares, para entrar numa área, né, conflagrada, Isso é muito preocupante. Né? tem que seguir um protocolo enorme que demanda tempo e perde eficácia quando você perde o fator surpresa, onde o assunto que era para ser tratado de maneira confidencial passa a ser ostensivo. Então, já quebra. Hoje em dia, como a Luana falou, tanto os narcotraficantes como os milicianos, que para mim é a mesmíssima coisa, porque ambos são ervas daninhas da nossa sociedade, tem que ser combatido da mesma forma e de diversas maneiras, né? Porque aí é uma coisa que nós temos que bater firme. E o deputado estadual, enquanto legislador dentro do espectro do Estado, né, geograficamente falando, ele tem esse poder. Ele tem que usar a LERJ para usar a tribuna e buscar, e fiscalizar. Porque hoje nós entendemos que a segurança, isso faz parte da legislação nossa. A segurança é dever do Estado, é de todos, do Estado, do cidadão. Governo federal, estadual e municipal. Algumas pessoas pensam que o guarda municipal, por exemplo, não faz parte do nível de segurança. É claro que faz parte. O SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, estabelece as regras. Então, todos os entes são responsáveis. Nós, como cidadãos, temos que fazer parte desse movimento. Então, grande parte das vezes, a gente se omite, a gente se esconde, a gente não quer se comprometer e a gente tem a nossa responsabilidade. Sim. Eu tenho um compromisso com as próximas gerações. Temos filhos, Luana tem a filha, eu tenho 3 filhos, e nós queremos um lugar seguro para onde nós possamos estar, independente da área. Me parece que o Rio de Janeiro está cada vez mais entregue, né, e cada vez mais inseguro. Pessoal, a solução que muita gente está adotando é sair daqui. Esse é que é um problema. A gente vai perdendo as mentes brilhantes, as mentes pensantes, né? E muitos pensando até em sair do país, porque não encontra lugar seguro em nenhum lugar do país. Isso é o que mais me preocupa no tema de segurança pública. Porque vai minando o país, vai deixando a gente enfraquecido. E existe, sim, um papel muito, muito importante da justiça nisso. O pessoal está cada vez mais não confiando, né, nos sistemas públicos de justiça, no sistema de justiça em geral, e partindo para a questão de resolução na mão. Né? Eu, em sala de aula, vejo os alunos cada vez mais à vontade com o tráfico, né? Porque o que eu entendo é que o menor ele vai vendo ali, ele vai crescendo na comunidade, e se ele vê aquilo todo dia, para ele é natural. Ele não vê como bandidagem, ele vê como uma, né, isso. E a gente precisa realmente de políticas educacionais. Mas eu não estou aqui para debater, eu estou aqui botando a minha visão, para deixar o tema ainda em aberto, porque eu não queria que a gente esvaziasse esse tema agora. Salomão, pode zerar o cronômetro? Né? O Moisés falou, 3 minutos e 37. A gente vai estabelecer, né, esse tempo para poder a gente ter o tempo democrático de cada um. Mas eu queria, Luana, que você agora, ainda continuando no tema de segurança pública, nos falasse um pouco sobre a sua visão da questão da redução da maioridade penal. 3 minutos, Glauber? Isso, pode ser 3 minutos. Perfeito. Aí para Luana, tá bom? 3 minutos para Okay. você. Porque é um tema muito debatido. Isso pode ser votado lá no Congresso, isso é para deputado federal, né? Não é um tema para deputado estadual, mas assim, eu queria para o público te conhecer e saber como que você enxerga o menor hoje que está lá, enfim, sendo convocado cada vez mais cedo para esse meio. Como que você enxerga a periferia, né, formando o tráfico e a milícia, né, se aproveitando disso, né? Pode falar aí, por favor. Então, nós temos muitos países, né, em que a maioridade penal ela está vigente, mas a gente tem uma contrapartida de que esses países você tem educação de tempo integral, você tem todos os recursos possíveis para essa pessoa estar segura. Então, existe seguindo aquele parâmetro bíblico, né, a quem mais é dado, mais é cobrado. O Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, não tem condições de botar a cabeça no travesseiro para dormir com tranquilidade. Muitos desses meninos que são cooptados, né, que
seguem vários desdobramentos e fazendo coisas muito ruins, são pessoas que convivem com a fome, são pessoas que convivem com a desensibilização. A minha filha, eu estou aqui, a minha filha está segura. A minha filha vive num lar onde eu sou totalmente preocupada com a educação que eu invisto nela, com os valores que eu invisto nela, com o tipo de música, com o tipo de contexto que a gente vive. Eu promovo todo o investimento na vida da minha filha. E isso é fruto também de uma política que eu consegui ser alcançada, consegui ter uma mudança, né, no paradigma de vida, né, consegui ascender diferente da realidade, né, daquelas que vieram antes de mim. Maior parte das crianças brasileiras vivem em lares desestruturados, convivendo com a pedofilia, convivendo com o abuso, convivendo com situações totalmente insensíveis, onde não tem aquela perspectiva de que eu sou cuidado, eu sou amado, eu sou alimentado, há investimento em mim. Isso, de nenhuma maneira, reduz, isenta a responsabilidade de uma pessoa que faça algo errado. Porque nenhuma pessoa é vítima de uma sociedade. As pessoas podem ser vítimas do Estado, mas nunca da sociedade. Uma senhora que foi assaltada, uma outra pessoa que sofreu, né, uma agressão, aquele que cometeu, né, uma agressão contra um inocente precisa ser reparado. Mas o Estado brasileiro, ao invés de ter a postura de cada vez mais encarcerar tão cedo, você pode diminuir a idade para 5 meses de vida, né? A gente não vai fechar essa conta, porque nós estamos falhando. Para a gente poder cobrar da nossa juventude, a gente precisa investir, sim, em oportunidade. A gente precisa ter aquele sentido de dormir com a consciência tranquila, de saber que, assim, poxa, a escola em tempo integral está alimentado, tem oportunidade de trabalho. O Estado do Rio de Janeiro está cada vez mais vocacionando para que toda pessoa que sai da escola possa ter garantido o seu ensino técnico e estar bem empregado. O setor naval é acessível para todo mundo. Estamos investindo em tecnologias. Então, se esse jovem ele quer ser um infrator, ele tem tudo de mão beijada. Então, ele, de fato, está seguindo um caminho que ele quer, que ele sente prazer por estar, e vamos endurecer as nossas ações. Mas, neste momento, existe muita falha. Existem muitos bolsões de miséria, e aí são vários fatores, porque quando Darcy Ribeiro fala, né, que esse processo, né, de ataque à educação não é um acaso, né, mas isso é um projeto, a gente vê que aí volta aquela pergunta inicial. Quem se aproveita, quem lucra com o narcotráfico, quem lucra com as crianças estarem fora da escola, quem lucra com um menino que poderia se desenvolver e está aí nessa vida errada, que a gente sabe que não dura muito. Ele faz um pouco de besteira, 3 anos no máximo, ele já está embaixo da terra. Então, para a gente poder pensar em maioridade penal, a gente precisa corrigir esse Estado que, para mim, corrobora para a formação de gerações fracassadas. Usou bem o tempo dela, Salomão. Ela tinha mais tempo, Salomão. Salomão, você controlando 3 minutos. Estou controlando 3 minutos. Você falou 3 minutos, eu vou controlar 3 minutos. Ela tem mais 1 minuto porque ela tem. O Moisés Queiroz segurou. Usar o tempo dela. Vou segurar, vou dar mais 1 minuto para ela. Quer terminar a fala? Ela concluiu. Concluiu? Então tá certo, perfeito. Muito vou bem. cortar, tá, Moisés? Vamos para Moisés agora, porque Moisés, né, enfim, por ser militar, já trabalhou muito, né, na área de segurança. Você trabalhou no Gabinete Institucional de Segurança Pública da Presidência da República? Sim. Só para fazer o esclarecimento, o Rio de Janeiro, por incrível que pareça, ele não é um dos estados mais perigosos do nosso Brasil. Eles, tá? Se você pegar o INSPE, né, que é onde mede, né, estados do Nordeste, se você for ver por milhão, mortes por milhão, nós estamos lá atrás. Felizmente, ainda estamos lá atrás. Porque mas parece, Moisés, que aqui a normalidade do tráfico já está entrando no dia a dia. Parece que, né, já é um comércio que já está se estabelecendo e o pessoal já está entendendo que o negócio não é matar, né? Mas eu não estou interrompendo o tempo da fala dele, não, Salomão. Salomão está ali, está de olho. Ainda não. Mas eu quero deixar o Moisés falar mais um pouquinho. Pode falar. Porque, na realidade, o que acontece? É que eu já estava no ritmo ali, né? Agora vamos lá. Então, assim, com relação ao Estado de Janeiro, que não é o estado mais perigoso, né? Se a gente for analisar, os estados do Nordeste são muito mais perigosos. Porém, o Rio de Janeiro a cidade e o estado são midiáticos. Tudo que acontece aqui, evidentemente, cria uma proporção enorme. Sim. E muitas das vezes... Velozes e Furiosos. E muitas vezes nós, né, fluminenses e cariocas, fortalecer muito essa ideia. Isso é ruim. É ruim porque atrapalha o turismo,
atrapalha as pessoas que pensam que o Rio de Janeiro é uma terra de Marlboro, pessoas que vêm para cá com medo de andar na cidade de Janeiro. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa preocupação de não jogar mais lenha na fogueira, né? Porque isso não é bacana. Com relação à maioridade penal, assim, várias causas que foi mencionado aqui de maneira muito bacana pela Luana, eu concordo. Porém, juízo de valor, né? A gente tem que entender que um jovem com 18, 17, 16, não muda muito, né? Um jovem que mata com 16, que mata com 17, ele vai matar com 18, com 19, 20. Então, acho que é importante que haja, de fato, essa redução. Acho que vai ser o primeiro ponto de discordância nossa, Nona. Eu acho que é necessário essa redução da maioridade penal para que até os próprios criminosos que aliciam os jovens, eles começam a pensar 2 vezes de botar de garoto de 16. Tudo bem, eles vão descendo, eles vão baixando a régua. Eles vão pegar garoto de 14, de 13, etc. Então, de maneira geral, já tá pegando, nós temos que combater isso. E, infelizmente, hoje, dentro da criminalidade que está sendo corriqueira, as pessoas não estão apenas furtando, roubando, assaltando. Eles pegam o celular, te dão um tiro. Eles pegam o celular e te agridem. Ou seja, essa vertente que a gente procura entender as questões sociais que envolvem esse tipo de atitude, a gente tem que parar para refletir melhor sobre isso. Então, eu sou a favor, sim, de uma redução de maioridade penal. Eu tenho 3 filhos. Um tem 18, uma tem 15 e uma tem 11. Os 3 já sabem o que é certo e errado. Evidentemente que eles receberam uma criação para ter essa exata noção. E muitas vezes, jovens que não tiveram pais, mães presentes, eles têm isso aí um pouco mais demorado. Mas eu tenho certeza absoluta. Aquele que comete um crime, principalmente um crime relacionado à vida humana, que não existe um jovem que mata a pessoa, ele não cometeu um assassinato, um crime, né? Ele cometeu um fato que é análogo ao crime. Mas quando você perde um pai, uma mãe, um irmão, qual é a dor? Que analogia eu vou dar para isso? Então isso não existe. Então, eu sou plenamente favorável à redução da maioridade penal. Usou bem o seu tempo. 3 minutos aí. Isso. Eu fico preocupado achando que o tráfico já deu tempo mais do que suficiente para ele se organizar e colocar os seus candidatos para serem eleitos, para promover ainda mais essa barbárie aí e manter, né, os espaços na mão deles. Né? E aí é importante a gente eleger gente, né, com um histórico bacana, tá, pessoal? Porque, enfim, é organizado o crime. Esses dias ligaram lá para a diretora, alguém do tráfico ligou não, assim, mandou uma mensagem, já está liberado o comércio aí, já pode botar as crianças para estudar. Tipo assim, uma secretaria de comunicação. A secretaria de comunicação deles, né? Mas vamos para o próximo tema, Salomão. Qual é a próxima aí? Próximo tema é sobre o CEPERJ. Eita! É o que está agora em evidência, né? Esse escândalo aí? O escândalo do CEPERJ. 4 funcionários. 4 funcionários ligados à Prefeitura do Rio de Janeiro são exonerados. Isso aí, o MP e o TCE entregaram na Justiça uma lista de 263, Glauber. 263 funcionários que estão na lista secreta da Fundação do Centro Estadual do Rio de Janeiro aí, sobre a CEPERJ. Essa é a nossa questão agora. Notícia do jornal O Globo, né? Notícia do jornal O Globo. Eles chamam de escândalo da CEPERJ. Eu tenho que saber e entender mais. Às vezes a mídia é tão ela é tão tendenciosa em como ela coloca a notícia, que eu não sei se eu confio ou não. Mas parece fato. Né? Mas assim, hoje em dia tá complicado você acreditar na notícia porque ela já é colocada de uma maneira incisiva. Mas é isso que está acontecendo na CEPERJ, Luana, nesse caso aí? Você está acompanhando esse caso? Então, eu tenho acompanhado também esse caso. É aquilo, né? O jornal, ele deveria ter uma função de informar, muitas das vezes ele acaba sendo entretenimento, né? E a gente se informa por esses espaços, mas quem tem papel, né, dizer que sim ou que não, o Ministério Público, são as entidades competentes. No entanto, né, fazendo uma observação, um olhar sociológico, né, digamos assim, a única coisa que eu percebo é que tem esse escândalo na televisão, né, isso sendo bastante noticiado,
E eu percebo uma certa disparidade do poder de campanha, né, do partido envolvido com relação a todas as outras, né? Não posso afirmar nada, porque eu não sou polícia, não sou agente de investigação, mas isso é uma coisa possível de perceber a proporção, né, de investimento, de material de rua, né, comparado a outras pessoas que estão fora desse circuito. Mas, de todo modo, a gente não pode pessoalizar nem coisificar, né, a forma da gente conseguir avançar, de repudiar esse fato e também de poder construir outras coisas, é a gente apostar em transparência, né? Porque se existem esses cargos, por que não estão acessíveis no diário oficial? Por que o rastreio ele ainda é tão difícil? É um tema que eu não consigo esgotar em 3 minutos, né? Mas a gente precisa ter essa mudança política no estado do Rio de Janeiro para a gente priorizar por transparência, a gente priorizar por investimentos, né, em setores que de fato são muito fundamentais, para acabar com essa cultura sempre de nosso governo do estado do Rio de Janeiro toda vez ter uma interrupção, né? Toda hora? É Né? possível? Por conta de feitos dessa natureza, e todas as vezes em que a gente tem uma ruptura política, né, em razão disso, para além do valor de dinheiro público, né, que é tirado de investimentos fundamentais, nosso Estado perde credibilidade, a gente perde investidores, a gente passa também por uma crise política e social todas as vezes que esses feitos acontecem. Então, eu não tenho nenhum intuito de pessoalizar, de apequenar, dizer que isso é culpa de fulano ou de Beltrano, é para muito além disso, né? Eu estou batalhando por uma prática de transparência política para que a gente possa romper com isso e que a gente na LERJ, né? Eu, Moisés, a gente tem um papel muito importante também, né? De estar atento, de estar acompanhando esses dados, de estar acompanhando... De não fazer rachadinha. rachadinha, acompanhar esses órgãos para a gente conseguir avançar, né? Se sai 200 milhões dali, alguma criança no estado do Rio de Janeiro está perdendo, algum idoso está perdendo, algum servidor estadual está perdendo em termos previdenciários, enfim. Então, é algo que a gente tem que continuar acompanhando, mas eu percebo essa diferença, né, de investimento, de poder econômico. Não posso afirmar nada, mas é algo um pouquinho perceptível e não quero pessoalizar nada de fulano, beltrano, mas primeiro começando a dar o exemplo e também começar a vocacionar, começar a fortalecer para que as pessoas compreendam que transparência é muito importante. Joga muito, hein? Perfeito. Tá usando bem o tempo. Falou super bem. Gente, Transparência, se é o que vocês tá faltando. sentirem que precisa de mais um pouquinho, Não tem problema. sabe? Não tem problema. A gente não quer deixar vocês aqui, sabe, Preso. clausurado, amordaçado aqui. Não tem que cumprir os 3 minutos, não. Joga... Não, eu preciso de mais tempo para falar sobre isso. Pode me dar 5 minutos desse? Aí fica à vontade. A gente dá 5 minutos para os dois. É democrático o negócio, tá? Mas eu gostei de ouvir, né? Agora, vamos ver Eu o que não que tô o gostando Moisés muito, sabe não, sobre porque você quer ter. A gente ia sair daqui. Desculpa a expressão, você quer ser tiro, porra de bomba. Não tem isso. Mas tá A galera gosta disso, né? O pessoal tá querendo ali. Mas, assim, construção de ideias, né? A gente está debatendo, mas o debate, a princípio, está bem parecido com as ideias. Sim. Né? Isso é um bom sinal. Aqui não tem polarização, aqui tem argumentação. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Já tá valendo o tempo? Tá valendo, Agora senhor. pra você. Tá valendo. Ah, meu amigo Moisés. Há um tempo atrás, saiu uma informação, a gente não pode precisar a veracidade dela, que teria 24 mil cargos secretos no estado do Rio de Janeiro. Né? E esses 260 e poucos aí é pouco, né? O papo que rolou lá atrás era de 20 e poucas mil pessoas nesse sistema aí. Lá atrás no Witzel? Não, Lá atrás? lá atrás recentemente agora. Meu Deus do céu. É. Então, assim, isso foi que foi noticiado pela imprensa, mas Ixi. como não houve nenhum tipo de confirmação, né, a gente depende do Ministério Público para que ele faça esse trabalho. Eu entendo que o Ministério Público, o tamanho dele, frente a tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, é muito pequeno. Mas aí, eu não sei quem é o culpado, mas eu sei quem tem que ter uma parcela de responsabilidade. Eu tenho certeza que a Luana vai concordar comigo, que são quem está lá na LERJ, porque eles são fiscais também do Estado. Então, quando o governador, que os governadores foram presos, porque o Ministério Público levantou as questões e nenhum deputado levantou, algo está errado. Parece que tava todo mundo já. Quando existe esse tipo de situação sendo vastamente acontecendo, e você não vê nenhum parlamentar buscando ali uma comissão parlamentar de inquérito para apurar, para levantar e para sanar o problema,
aí que eu vejo que nós temos que buscar espaço na LERJ para fazer o que eles não fazem. Né? Hoje tem muito discurso, tem muitas falsas verdades sendo ditas por candidatos que querem a reeleição. Já temos candidatos passando como nas capitanias hereditárias, de pai para filho. Esse dia eu vi lá o pai passando a bola de deputado para o filho. Isso é uma coisa interessantíssima. Isso a gente tem que mudar. Político no Rio de Janeiro não é como no período colonial. Capitanias hereditárias, que era passado de pai para filho. Vamos dar oportunidade para novas mentes, novos projetos, novas propostas. Então, se eu não ser ocupado, eu sei quem tem parte de responsabilidade. E são os deputados que estão na ativa. Eles têm o dever, a obrigação de buscar levantar isso. Não tenho dúvida disso. Pensa aí, gente. Mas é um pepino grande, né? Você está num estado altamente armado, crime organizado, né? Tomando conta. E eu acredito que tanto o judiciário quanto o legislativo, os poderes estão sob ameaça também. Vocês não acham, não? Que existe esse tipo de possibilidade? Eu gostaria, então, de saber. Você tem mais experiência. Eu não acho que os poderes estão sob ameaça, não. Pelo contrário. Eu acho que eles têm uma grande participação e a vocação desses poderes é justamente combater essas ameaças. Eles que têm que ser ameaça para o criminoso. Mas o cara não faz o certo ali. Não faz o certo porque ele sabe o que é errado e quer fazer o errado. Fiscalizar demais. Ele fiscaliza demais. Ele não é ameaçado de morte fácil. Tá, então eu vou falar uma coisa aqui. Aqui em Magé está acontecendo direto. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu não conheço a Luana, não conhecia. Estou dando para conhecer agora. Mas uma coisa eu tenho certeza que ela tem. O adjetivo que eu posso afirmar é coragem. Porque se você quer ser uma parlamentar, se você quer entrar para o mundo político, uma coisa que você não pode deixar de ter, que é coragem. Se você não tem coragem para entrar, não entre, fique fora. Pede para sair. Pede pra sair. É o que eu penso. No meu entendimento, existe sim ameaça, mas é aquilo. Se você não tem coragem, se você não está disposto, não faça. Deixa para quem tem que fazer, porque muito pior é você corromper os seus valores, você corromper aquele ideal que foi o teu ponto de partida. Ah, não, mas eu já me acomodei aqui, é melhor eu ficar quietinha aqui, que aí eu ganho meu cargo aqui, eu não tô participando, mas eu tô vendo. Acho que se você não tem capacidade, não tem estômago, deixa para outra pessoa fazer. Porque enquanto eles fecham os olhos, outros estão sofrendo. Exato. Muito, muito mesmo. Vamos lá, próximo tema aí, Salomão. O que a gente vai falar agora? Qual é a notícia? Próximo tema, Glauber, que está aqui em evidência no estado do Rio de Janeiro, é fome. Eita. Mais de 3 milhões de pessoas no mapa da fome no estado do Rio de Janeiro. Notícia de hoje também, Notícia Salomão? de hoje. Depois da questão do Covid-19 no Brasil, né? Uhum. A divulgação hoje, nesse dia 15, revela que tem mais de 3 milhões de fluminenses passando fome no nosso estado. E aí, é com você, Glauber. É a notícia do portal IG, né? De hoje mesmo. 3 milhões de pessoas a mais no mapa da fome no estado do Rio de Janeiro. Não é uma notícia a nível de Brasil, mas a nível de Rio de Janeiro. 3 milhões a mais por causa da questão da Covid, né? E aí eu queria ouvir sobre vocês em relação a isso, essa questão que está ligada à economia também, está ligada a uma série de fatos, mas que gera cada vez mais violência também. Né? Pode falar, Luana. 3 minutos para a Luana, Salomão. Nós temos 3 milhões de pessoas passando fome, mas com certeza o número de pessoas em insegurança alimentar, né, que conseguem comida por uns dias, mas não sabem se vão comer nos próximos dias, com certeza esse número é muito maior. E é uma vergonha, né, o Rio de Janeiro ser o cartão postal do Brasil, ser um estado tão importante, um estado com tantas vocações econômicas, no turismo, no setor naval, de setores diversos. A gente tem um estado completamente diverso, né, em cada território, com potencialidades gigantescas, e a gente ter uma catástrofe, né, como essa acontecendo. E muito triste também que alguns programas emergenciais estaduais
tenham acontecido muito tardiamente e assim com muitas falhas cadastrais também, em que algumas pessoas não conseguiram ter acesso, quando conseguiam o nome estava trocado, não conseguiam sacar, que foi o projeto ali do Super RJ, que além de não resolver, não combater o problema da fome, potencializa a humilhação, potencializa a exclusão dessas pessoas. Eu sou uma pessoa pró-emprego. Eu acredito muito no desenvolvimento do Rio de Janeiro, eu acredito muito em todos os setores que a gente tem que pode gerar renda e acho que esse é sempre o caminho. Tá? E aí a gente passa, né? Nenhuma solução é simples, a gente precisa investir em educação, a gente precisa, né, fortalecer os nossos setores. Mas agora, não importa o que custe, a gente precisa combater esse problema da fome, os programas de transferência de renda ou de cesta básica, né, com concretude, precisam existir. Ah, mas não tem dinheiro. E é isso sempre que me causa insatisfação. Todas as vezes em que a gente tem políticas, né, para os vulneráveis, para os que estão em vulnerabilidade, tem sempre aquela desculpa de que não tem dinheiro, mas existe um fundo de 200 milhões para ser dispersado secretamente para sei lá onde. Então, da mesma forma que na nossa casa a gente prioriza, tá apertado, eu vou cortar a TV a cabo porque eu vou pagar a luz e vou comprar comida. Acho que esse olhar que precisa existir, da gente priorizar se não der para fazer tantas das coisas, mas nesse momento a gente vai combater o problema da fome, porque é um problema de dignidade humana, é para desenvolvimento corporal, cognitivo das pessoas, combater a fome é combater a violência e depois a gente consegue avançar e dar outros passos. E como muito bem o Moisés tinha colocado, né, numa fala anterior, se o Super RJ não funcionou, se a gente tem essa calamidade no nosso estado, nós temos grande parte do corpo legislativo estadual com muita carga de responsabilidade que não poderia estar botando a sua cabeça para dormir tranquilamente no travesseiro, porque se uma calamidade como essa está acontecendo no estado que tem turismo, no estado que tem tantas vocações econômicas e tem gente revirando lixo sem ter o que comer, com as suas crianças dormindo com fome, existe uma grande falha daqueles que estão recebendo tanto dinheiro e não estão cumprindo o seu papel, que é de fiscalizar, que é de propor aquilo que de fato é contundente. E a fome não pode esperar, né? Alimento é para agora. Né? Encerrou legal, 3 minutos e 8. E o Moisés também joga muita bola, vai agora falar. Vamos lá. Eu penso que o melhor programa social contra a fome é trabalho. Trabalho e renda. Principalmente porque o trabalho traz dignidade para a pessoa humana. Porque todas as vezes que você faz um programa social e você dá, que você entrega, você não está fazendo aquela pessoa crescer como ser humano, como uma pessoa produtiva, como uma pessoa que vai agregar valor àquela sociedade. Evidentemente que em dado momento, quando você não conseguiu criar emprego e, consequentemente, não vai ter renda, você não vai deixar a pessoa morrer de fome. Mas a melhor forma, o melhor programa é emprego e renda. Quando você investe em infraestrutura, você consegue já começar a trabalhar esse assunto. Eu lembro uma experiência bacana que aconteceu em Brasília, né, no Distrito Federal, o então governador do GDF, né, Joaquim Roriz, um período de crise, de desemprego. O que ele fez? Ele criou frentes de trabalho do governo do Distrito Federal. Ele contratava as pessoas iam trabalhar, recebiam pelo trabalho e recebiam junto com a remuneração dignidade. Eu acho que transferência de renda, desigualdade social, temos que reduzir as desigualdades sociais. Perfeito. Mas através do trabalho e renda. Não tirando de você e passando para outra pessoa. Porque isso aí não é redução de nada. Isso aí é furto simples que tem que ser combatido. Então, trabalho é dignidade. Isso sim é o melhor programa social que nós podemos ter. Aqui, Moisés, olha, usou. Tá equilibrado agora. Aquela fala, você usou menos tempo, agora equilibrou. Gostei, Moisés, gostei. E aqui na nossa região, aqui, por exemplo, né? Vocês são, né, da região aqui, né? Moisés já morou em Magé por muitos e muitos anos. Agora só agora que saiu daqui recente, né? A gente está pensando nisso. O tema emprego muito nos é interessante, muito nos é importante. Polo industrial em Magé rola, né?
Rola aqui? Não? Pode falar, eu gostaria de... Posso abrir essa vamos abrir essa janela aí. Infelizmente, em Magé, eu falo isso com lágrima nos olhos, ou sangue nos olhos, não vai rolar polo industrial nenhum enquanto a nossa região for ilhada por uma catástrofe chamada pedágio. O pedágio impede empresas de se instalarem na cidade, o pedágio impede uma série de possibilidades. Magé, geograficamente, ela tem naturalmente um polo logístico, porque ela está no local onde tem fácil acesso. Niterói, Rio, região dos Lagos, região serrana. Olha só a mobilidade que Magé poderia fornecer para todos os municípios do Estado de Janeiro. Porém, essa maldição chamada pedágio, que é um dos mais caros do planeta Terra, é mais caro do planeta Terra, não tenho dúvida disso. É um absurdo o que a gente paga de pedágio. Evidentemente que esse tema não é para ser decidido na LERJ, mas pode ser falado, pode ser buscado por deputado estadual. Ele pode, junto do seu partido, dos seus parceiros que estão lá em Brasília, lutar, porque isso aí é uma máfia, onde os grandes detentores desse poderio, uma parte deles estão lá em cima, tá? Como brigar por emprego lá para a região lá também? São Gonçalo também é uma outra região que a gente conhece, que assim, a questão, né, ali de urbanização é um problema sério, né? Como é que tá lá a sua realidade? Então, vou fazer um adendo rapidinho com uma fala e responder essa temática. Eu sou totalmente pró-emprego. Eu acho que só o emprego traz dignidade, traz fortalecimento, mas a questão da fome é algo que precisa ser atendido. O que não pode é ter uma perpetuação, né, de se vender uma política de transferência de renda como se fosse algo que tivesse que valer por 10, 15, 20 anos e você deseducar, na verdade, o cidadão, deixando que ele vislumbre outros horizontes. Né? E quando você faz a transferência de renda, o pobre ele consome no Brasil. Então, de uma certa forma, ele recebeu a transferência de renda, isso vai ficar no mercado, que vai ficar imposto. Né? Então, não é o caminho ideal, mas é uma forma da gente reparar, mas a gente tem que apontar para o desenvolvimento, para a industrialização, para a qualificação, para o progresso. Né? Então, eu sou trabalhista, né? Sou até do Partido Democrático Trabalhista, eu sou totalmente pró-emprego. E, assim, São Gonçalo sofreu muito, né? Porque São Gonçalo, durante um período, já foi a Manchester Fluminense, né? Muitas pessoas de diversas regiões do país, até mesmo do exterior, vieram para São Gonçalo, né? Nessa expectativa de constituir família, de gerar emprego, tanto que a gente, né, até reabriu lá a Feira dos Nordestinos, né? Porque tem uma população muito grande que veio nessa expectativa e quando isso tudo acabou, a gente ficou com uma cidade sem infraestrutura, apesar de São Gonçalo fazer parte da região metropolitana do Rio de Janeiro durante muito tempo. Ela teve uma constituiçãozinha de cidade pequena, a igreja perto da prefeitura, que é perto do hospital, e a cidade foi crescendo loucamente, sem investimento em infraestrutura, sem planejamento, ficou sem emprego, é uma cidade muito marginalizada e o que a gente tem ali é um contexto, né, certamente desse percentual do estado, de 3 milhões de pessoas passando fome, né, e São Gonçalo sendo o segundo maior colégio, a gente pode ter certeza que São Gonçalo, infelizmente, está ranqueando esse número de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A gente não tem mais aquele estereótipo daquela pessoa que passa fome, mas a gente convive com lares de muito mais pessoas que estão precisando do que pessoas que têm ali condições de poder se manter. E para a gente sair dessa situação horrível que a gente está, nós precisamos sim gerar emprego. Aqui em Magé a gente tem a questão do pedágio, mas lá em São Gonçalo a gente tem o problema da mobilidade urbana, porque São Gonçalo é uma cidade muito estratégica, mas que tem estradas horrorosas, a gente só tem o ônibus, né? Foi uma cidade que perdeu o trem, que existe no estado do Rio de Janeiro linha 1 do metrô, linha 2, linha 4, mas não existe a linha 3. Isso certamente fruto de um processo ali de perseguição, de querer não emancipar a nossa cidade. E se a gente não abraçar esse conjunto de fatores, né, de infraestrutura, que quando você investe em infraestrutura, você está mobilizando a construção civil, você já está gerando um emprego imediato, né? Se a gente não pegar a nossa cidade para reaquecer de novo esse setor industrial, esse setor econômico, né, desenvolver mobilidade, vários fatores que são necessários,
a gente vai viver com essa cidade que sempre aparece no noticiário a partir de perspectiva ou de violência ou então de fome, de precariedade, sempre sendo vista de uma forma jocosa, com desprezo, né, por parte de outros municípios. E São Gonçalo pode muito mais. Glauber, posso fazer uma... Pode sim. Você que é de Magé, né? Cadê a câmera ali? Ó? Não apontou pra mim, não. Ó. Conta pra ele. Você que é de Magé, um dado importante, a primeira fábrica têxtil da América Latina, Magé, a fábrica Ester. Magé é a cidade que tinha muita coisa, né? Já teve, se não me engano, 2 ou 3 cinemas. Moisés, a gente teve um programa aqui com um historiador, um guia de turismo, que ele desmentiu isso aí, que a primeira fábrica de têxtil da América Latina foi em Magé. Na verdade, foi em Salvador. E teve esse programa no Morada Talk. Mas, inclusive, meu avô trabalhou lá e veio para cá, né, para poder construir. Mas a Magé cresceu absurdamente nesse período, né? E depois... Então, vamos lá. O direito ao contraditório. Vamos fazer, então, um terceiro programa para nós provarmos que a primeira fábrica... Esse Moisés é demais. Ernesto Franco, vou mandar esse corte para você. Que a primeira fábrica têxtil foi a fábrica Ester. Tá? E eu vou trazer os dados para que você possa confirmar, porque eu não trouxe, assim, eu gosto de fazer o dever de casa. Sim. Porque quem fala o que não sabe, peca. E pega por antecedência, né? Então, assim, a fábrica Ester é a mais antiga, sim. Fábrica da América do Sul, América Latina aqui. E eu vou trazer um dado para você depois comprovar aqui pra gente, tá bom? Olha aí. Mas eu gostei. Eu tô gostando muito. O nível tá ótimo. Tá bom. Vocês são o pessoal no chat excelentes está comentando na também fala. dessa forma. E aí eu queria... Exatamente, Salomão. Como é que tá o chat aí? O pessoal tá gostando muito. O pessoal no chat, muito obrigado pelo carinho. Já curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para você estar participando do Morada Talk. Estamos com duas pessoas maravilhosas, Luana de um lado, Moisés do outro. Já percebeu que o debate aqui é alto nível, né? O pessoal tá aqui, gente, a todo vapor. Isso. A todo vapor aqui, ó. Pessoal, Marcos Souza. Estou realmente impressionado. Olha a qualidade dos dois candidatos. Outro patamar, né? Nível, alto nível. Tá aqui a Vanice Conselhos. Parabéns a todos do debate. Estão parabenizando. Estão aqui, ó, falando sobre democracia. Pessoal, Robson, obrigado pelo carinho, tá bom? Isso Olha aí. Esteja com a gente, compartilha. Pessoal aqui mandando vários beijos e colocando também os números do candidato. Vocês são de verdade. Tem uma aqui, ó. Pessoal puxando pra Luana, pessoal de São Gonçalo, alô São Gonçalo, botando o coraçãozinho roxo. Lilás, né? Lilás, é consumidor tônico. A onda Lilás. Lilás, então a onda Lilás é Luana ali. Pessoal aqui puxando também sardinha pro Moisés. Vocês estão brincando não, né, gente? Então aí, ó, falou Moisés e Magé, tudo Moisés. Moisés. Ó, que maravilha. Então vai que é tua, Glauber. Tamo junto, pessoal. E vamos nos encaminhando para os últimos temas aí, né? As duas últimas notícias. Que a gente vai falar, pois é, né? Passa muito rápido e vocês estão falando. Quando eu vejo assim, passou 3 minutos, eu falei, pô, não pareceu. Isso é bom, que a fala não é monótona. Isso é excelente, estou gostando demais. Vamos lá, Salomão. As duas últimas notícias aí você pode dar uma atrás da outra. Perfeito. Agora, então, a outra notícia sobre os nossos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. E a pesquisa aqui, através do Extra, nossa fonte aí, pesquisa traz aí uma enquete que o Cláudio Castro cresce na liderança na disputa contra o Freixo, que está com 31% de diferença do candidato Freixo. A notícia do Extra e mostrou essa pesquisa da Quest, né? Da Quest, perfeito. Muito provavelmente aí fique aí no segundo turno entre os dois, né? E aí eu queria saber como é que vocês estão em relação à posição, né, de governador, em relação à posição, né, se você já tem, né, o candidato e no segundo turno em quem que vocês entrariam como voto ali.
da mesma forma que eu tento fugir dessa polarização nacional, né, onde parece que só tem 2 candidatos e fica aquela questão, no Rio de Janeiro existem muito mais candidatos, e eu apoio o Rodrigo Neves, não só por uma questão de coligação partidária, mas eu acompanhei o trabalho do Rodrigo em Niterói, até porque eu era aluna da UF também em Niterói, eu vi cada obra acontecer, eu via uma proximidade com o terminal de Niterói que tinha muito assalto, e eu vi o investimento da segurança. Eu comecei muitas das vezes, né, aqueles assaltos em Caraí, que o pessoal estava descendo de fuzil em Caraí para roubar, né? Ele em muitos momentos teve parceria, né, dele pagar os servidores, né, da segurança pública do 12º Batalhão, investiu em segurança, entregou obra, apostou na educação. E assim, eu sei que esse cenário fica muito monopolizado, e eu tenho muita tristeza, né, com essa polarização entre esses 2 candidatos, que no meu entendimento, o Cláudio Castro, ele é vice do Witzel, né? E não era vice de uma composição sem querer, não, eram do mesmo partido, né? Era uma chapa puro sangue. E estavam participando ali daquele processo, e logo depois que o Witzel é afastado, né, por conta da corrupção com os hospitais de campanha, a gente tem o Cláudio Castro com envolvimento do orçamento secreto, secretário, né, pessoas da segurança pública dele apontada como fazendo negociação com o tráfico. A gente teve um que foi denunciado recentemente. Nós temos o enfraquecimento na educação, operação policial, né, acontecendo em horário escolar, sem estratégia, sem segurança. Então, no meu entendimento, Cláudio Castro não é uma boa opção para o Rio de Janeiro. Da mesma forma que, no meu entendimento, Marcelo Freixo não é uma opção para o estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente tem que ter palavra para sustentar o que a gente fala, o que a gente defende. Ele sempre falou contra, que ele era a favor, né, da exclusão da polícia militar, que ele era a favor da legalização das drogas, né? Ele sempre teve esses posicionamentos, e agora ele sempre apoiou, inclusive acusou o César Maia, né, dizendo que o César Maia fazia parte daquele esquema de milícia, e agora o César Maia é vice dele. Né, ele passou a vida inteira fazendo oposição ao governo, né, a presidência que estava vigente no momento, e agora ele é super amado por aquele governo ali. E, para além de todas essas contradições, não tem proposta contundente para absolutamente nenhum dos setores. Governar não é ter frase de efeito, governar é ter proposta concreta, é ter experiência de gestão, coisa que ele não tem, né? Ele perdeu para o Crivella, toda eleição que ele coloca, ele perde. E para ele, né, que precisa da polícia, né, talvez um dos motivos que ele seja deputado federal, ele pode até perder a eleição e ir para um ministério e continuar tendo a polícia privada dele, que é o principal objetivo dele participar da política. Mas ter projeto para o Rio de Janeiro, né, eu acho que não tem. Eu fico muito triste que um estado que a gente precisa recuperar emprego, que a gente precisa pensar no turismo, que a gente precisa pensar em educação, nós precisamos pensar nos nossos CIEPs, que aí eu sou tiete do CIEP, eu acho que é um projeto muito importante que a gente precisa recuperar. E, de um lado, está uma pessoa com envolvimentos assim, muito críticos em termos de corrupção e etc. E, de um outro lado, está uma pessoa sem qualquer tipo de experiência, com valores que destoam muito da maior parte da população, que viveu durante muito tempo, né, ridicularizando a fé cristã, ridicularizando como se religiosidade fosse um sinal de inferioridade, e agora vai em culto, agora ele não é... Então, assim, eu não me sinto segura, né? Caramba! Perfeita fala. Deixa o cronômetro rolar, Salomão. Eu queria Deu deixar... 3 minutos, mas deixa rolar pra gente saber o tempo de fala que ela teve, para vocês poderem também usar. Ok, sem problema. Ao mesmo tempo. Ouviu isso aí? Ouvi. Quero ouvir agora de ti. Ouvi. Eu só tô chateado porque a gente não discordou em nada. Esse debate aqui parece que foi... Esse debate foi muito... Esse debate aqui tá meio esquisito. Ia ter fight, a gente acabou dando match no Tinder. Não, é isso aí, no match no Tinder. O que acontece? É muito ruim, é horrível, quando você vai eleger uma pessoa porque o outro candidato é muito ruim. É péssimo. É trágico. Ao menos pior, né? Mas assim, a minha visão sobre o candidato Freixo, né, de maneira muito clara, muito contundente, aquela pessoa que, lá atrás, ela quer desmilitarizar a polícia, é contra que o cidadão tenha o direito de defesa portando uma arma,
mas tem 15 seguranças para protegê-lo, onde o discurso difere da prática. Então, eu acho muito ruim essa ideia. E, na realidade, pelo caminhar, né, da campanha, vai cair de novo no colo do Cláudio Castro. Primeiro caiu por conta da prisão do juiz que foi impeachmentado. E agora vai cair no colo por conta de um candidato de oposição, né, ao governo do atual governador, que tudo que ele falou lá atrás, ele não pratica nada. E agora ele está tentando agora, é pior ainda, se ele se mantém nas propostas, nos valores dele, ele teria, no mínimo, não a minha admiração, jamais, mas o meu respeito. Não, ele era assim e continua. Então, pô, beleza. Agora, o cara que agora é papai do policial, agora o cara que está indo para a igreja rezar, está indo para a igreja orar, e nós sabemos que os valores dele não tem nada a ver com isso, é trágico. Então é ruim para o Estado de Janeiro nós entendermos que a escolha do próximo governador não vai alcançar os parâmetros da meritocracia, da qualidade, e sim de um opositor que é medíocre. Eita, Moisés, assim, esses dois, qual seria a opção? Tem uma terceira via? Ela falou do Rodrigo Neves, você teria a sua? Assim, o que acontece? Existe o mundo ideal e existe o mundo real. O mundo real é Castro versus Freixo. Uhum. E nesse mundo real, infelizmente, vai cair aqui no colo de novo. E em falar em mundo real, a gente também tem o mundo real na presidência da República, né, Salomão? É outra questão. Agora deixa eu pegar. Então vamos lá, Glauber, tá aí, ó. A pesquisa também da Cast Bolsonaro vence o Lula no estado do Rio de Janeiro. Olha aí, 40%. E essa notícia atual hoje é 15, tá bom? 40% aí dos eleitores. Opa, aqui, ó. 40% das intenções de votos no primeiro turno aponta para o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá bom? E aí com 36% o candidato PT, o Luiz Inácio Lula da Silva. E aí é com você, Glauber. Eu posso fazer daqui e depois vir pra cá? Até que Pode fim botar um mais água fight. aí, Luana. Vai ter um fight Pelo até menos. que fim. Então, gente, agora estamos, né, na reta final já dessa corrida presidencial. E o Brasil, olha, mérito do Bolsonaro, isso não tenha dúvida. A galera está interessada em política muito mais nesses últimos períodos. Os meus alunos estão inflamados. Nunca vi aluno inflamado em sala de aula. Um para defender, outro para criticar. A política deu uma revolucionada por causa dessa polarização, sim. Né? Isso é realmente mérito do Bolsonaro, porque antes era tudo muito... muito papai e mamãe, né? Um dizia que era oposição, mas daqui a pouco estava junto. Olha, tá aí o Alckmin aí junto com o Lula, né? Freixo, né? Querendo aí chegar junto com o César Maia. Então é esse negócio. Mas daí veio uma oposição real. E aí? Aí que, do mesmo modo que isso está despertando o interesse das pessoas nessa polarização política, existe uma outra coisa trágica. Numa pesquisa semana passada, 93% dos eleitores não sabem em quem votar para deputado federal, deputado estadual e senador. Qual é o trágico disso? Um presidente não governa sem a Câmara e sem o Senado. Um governador não consegue executar o trabalho sem os parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que trágico é isso. Então, quando as pessoas não sabem quem votar, certamente vão votar em qualquer um. Felizmente, eles estão tendo a oportunidade de ver dois bons candidatos que eles podem dar um ok para eles. Cada um dentro da sua vertente. Centro-esquerda, direita. Eu sei que tem público para os dois. Mas é importante que nós entendamos a importância disso. Agora, há um tempo atrás, a gente tem aí uma mídia, né, muito perigosa. E nós temos institutos de pesquisa que não demonstram, a meu ver, a verdade dos fatos. Quando, em 2018, nenhum
instituto de pesquisa dá vitória para o Jair Bolsonaro? Nenhum. Mas à medida que vai se aproximando o dia D, aí começa a se aproximar, mas mesmo assim não ganha. E em 2018 aconteceu a mesmíssima coisa. Se eu fosse candidato a deputado federal, eu ia procurar desenvolver uma tese ou um projeto de lei para que o instituto de pesquisa, que existe uma margem de erro, 2%, 4%, os institutos que errassem acima do dobro daquele que ele coloca ali, para ser caçado, não poder fazer. Porque, neste caso... Eles dão um migué. No final, chega no final pesquisa, ali, na boca de urna, eles sempre mudam. Os institutos de pesquisa, eles não funcionam como parâmetro de avaliação. Eles funcionam como uma indução para eleger A, B ou C. Felizmente, hoje, graças às redes sociais, às mídias que não são compradas, como algumas emissoras de televisão, estão transformando essas falsas verdades em verdades falsas. Ou seja, é muito interessante saber que hoje estamos acordando para isso. Lamentavelmente, ainda não se tem ainda uma definição sobre os candidatos a deputado estadual e federal. Você, eleitor, pense sobre isso. É importantíssimo que você saiba escolher. Não escolha populista, não. Não escolha aqueles caras que vêm com o discurso pronto, não. Pô, procure conversar, procure saber quem é. Vê na sua região, na sua área, onde você mora. Sempre tem alguém próximo. Escolha. E depois, cobre deles aquilo que eles prometeram. O candidato, ele pode prometer o que quiser. Mas depois ele tem que cumprir o que prometeu. Porque ele não pode virar casaca. Porque ele é um covarde. E a gente, eu costumo falar o seguinte, Glauber e minha parceira Luana. Não, parceira Luana. A gente não vota errado. Errado é quem não honra o nosso voto. Mas quando a gente repete um voto, aí sim. Aquela pessoa que não honrou o seu voto, aí sim é o voto errado. E hoje existe uma grande possibilidade dos fluminenses, das pessoas que moram no nosso estado, votar errado, porque tem gente ali jogando muito dinheiro. Foi falado dos narcotraficantes. Na cidade de Magé, tem algumas localidades que os candidatos não entram, exceto um candidato. Você que mora nessas regiões onde é proibido a entrada dos candidatos e apenas um tem acesso, você quer a sua região desta forma? Eu tenho certeza que não. Preocupe-se com o seu filho, com o seu neto, com o seu irmão, com o seu sobrinho. Porque esse tipo de ação demonstra a qualidade do candidato e o que ele pretende fazer. Eita, Salomão. Oh, mas o Moisés, ele não né? Definido? Eu achei que você ia definir melhor aí seu voto aí para presidência. Estão no presidente. Opa, vou lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Não, teve um candidato aqui que você tinha 3 colunas. Sim, abstenção e não. Isso. O que eu falei para você? Exclui qual coluna? A coluna da abstenção. Nunca. O candidato, o bom candidato, o bom político, ele é amado ou odiado. O que não é amado ou odiado, ele não presta para ser nada. Então, não tenho dúvida nenhuma. Eu não posso votar, nem fazer campanha para uma pessoa, porque falam que Lula foi inocentado. Mentira. Não, falso. Ele foi condenado em 3 instâncias. O governo pelo Moro, depois pelos desembargadores, depois pelo Supremo. 5 anos depois, falam o seguinte, não, paga tudo. O foro não foi adequado. Alguns crimes prescreveram, por conta do tempo e da idade, mas em momento nenhum ele foi inocentado daquilo que ele fez. E eu prezo pela minha nação. Eu prezo pela minha nação. Mas antes de prezar pela minha nação, eu prezo por minha família. Porque existe o lema do Bolsonaro que eu discordo, que é Deus, pátria e família. Eu discordo. É Deus, família e pátria. Porque quem não ama a sua família, não ama a sua pátria. Então, eu não posso permitir que... agora essa mensagem vai para quem é cristão. Cristão católico, cristão evangélico, cristão, que crê em Deus. Olhem em derredor do nosso país. No Chile, estão fechando igrejas, estão expulsando freiras,
estão fazendo coisas que jamais imaginariam, e quem está buscando ganhar espaço fala que isso é papo furado, isso não existe, isso é fake. Se você defende a vida, se você defende a vida, se você é contra o aborto, se você é a favor da meritocracia, se você é a favor do empreendedorismo, do trabalho, renda, não existe outra opção. Eu tenho minhas críticas ao presidente Bolsonaro. Tenho críticas, não tenho dúvida disso, não passo pano. Mas não tenho dúvida que o meu voto vai ser dele e Lula. Espero que a justiça seja feita e ele volte para a prisão. 6 minutos e 40 para a Luana aí, ó. Moisés impetrou, fala aí. Agora é contigo, Luana. Então, existem mais candidatos à presidência da República. O meu partido, né, tem uma coligação com o Ciro Gomes. Claro que a gente vê um cenário polarizado, mas o PDT, nesse momento, caminha com o Ciro Gomes. Eu, de antemão, né, sinalizo que eu não gosto do Bolsonaro. Não gosto do Bolsonaro, que, a meu ver, acho que ele fala muita coisa, eu acho que tem uma conduta também com os próprios filhos dele, né, que tem uma participação muito grande da família, e eu vejo essa família com vários pontinhos de interrogação, sinalizadores de corrupção, e isso está evidente, como na própria tentativa de comprar as vacinas, e, ao meu ver, a despeito da pandemia, mas houve uma perda de qualidade de vida, de geração de trabalho. Ele se elegeu muito naquela coisa, eu vou mudar isso daí, não sei o quê, nananã. E depois, quando ele entrou, ele pegou uma postura meio de vitimização, né? Porque a mídia está me perseguindo, porque setor tal está me perseguindo, porque não sei quem está me perseguindo. E, para mim, não tem uma boa condução. Acho que um chefe de Estado também tem que ser uma pessoa que incentiva virtudes, que incentivam uma postura de fraternidade, de boa convivência. Eu não consigo enxergar isso no Bolsonaro. Não foi o meu voto e também não será. Para mim, ele não tem competência de estar na presidência da República. Acho que todas as vezes em que ele tem um destempero, né, e fala de uma forma muito errônea, com vários setores internacionais, com a mídia, a gente perde parceiros econômicos. Então, acho que ele traz uma cadeia de malefícios muito grandes que, com certeza, não é o meu voto. E, por outro lado, não significa também que o Lula seja o meu voto. Porque ele não foi inocentado, os processos foram cancelados. Enquanto pessoa que vim de uma base, né, muito simples, eu tive sim acesso a poder de compra, algumas coisas ali melhoraram, mas nós, enquanto trabalhadores, muitas outras coisas deixaram a desejar também. Primeiro que quando a gente vê um líder, né, da classe trabalhadora surgindo, a gente espera a idoneidade, a gente espera, né, todos os valores que a gente cultiva como fundamentais, né, existindo, e houve ali acomodação a esquemas já estabelecidos, houve uma acomodação no poder, houve corrupção, houve uma série de coisas, se gerou muito emprego, mas nenhum emprego com qualidade consistente, né, com, de fato, um poder de renda grande para as pessoas. Teve um acesso muito grande das pessoas à educação superior, mas também um número muito grande de pessoas endividadas. A faculdade pública, que sempre foi excelência, muito renomada em vários países do mundo. Quando você tem políticas, né, de maior inserção, né, da classe, pessoas que não acessavam esses espaços, você permite que essas pessoas possam estar na universidade, aí a universidade começa a ser sucateada, falta papel higiênico, o elevador para de funcionar. Então, isso é uma forma de maus tratos também. É claro que, se esse cenário de segundo turno se desenhar, eu, infelizmente, vou votar no Lula, mas não é a minha opção e eu não gostaria que esse tipo de cenário estivesse acontecendo. Para mim, o Lula não é um sinônimo de como as pessoas, às vezes, fazem um endeusamento, né? E a gente vive num contexto muito ruim que tenta endeusar perfeito. Para mim, ele não é perfeito. Eu tenho inúmeras críticas, não gostaria que ele fosse candidato. Acho que a gente poderia ter avançado para uma outra conjuntura econômica e também política, né, de amadurecimento político, mas o governo do Bolsonaro foi tão desastroso, no meu entendimento, que possibilitou que uma configuração como essa de eleição fosse permitida. Porque se ele tivesse o mínimo de crivo, né, para conduzir algumas coisas, fosse mais temperado, mais equilibrado, não teria chance, porque em 13 anos, 16 anos, o PT foi derrotado pela primeira vez. Então, não teria nem germinado isso. Em 2020, o PT perdeu todas as capitais, né? Perdeu todas as capitais, perdeu grande parte das prefeituras. Mas a gente só tem esse candidato muito forte, o candidato do PT muito forte, por falha, inclusive, do próprio Bolsonaro, né? E é evidente o caos na educação,
com o próprio esquema do MEC também, o fracasso em diversos setores. Eu fico muito triste com essa conjuntura, com esse tipo de cenário. Mas, resgatando, né, a fala do meu amigo, nós somos candidatos a deputados, né? E nenhum presidente, nenhum governador também faz nada sem uma bancada. E aquele que está se dispondo a ser candidato, ele também não pode ser uma pessoa infantilizada que está querendo bater de pé e só se vale as suas próprias vontades. Independente do cenário, pode ter o melhor cenário como pode ser o pior cenário, mas a gente tem que estar habilitado, tem que estar disposto para poder fazer, para poder garantir o que é bem e o que é necessário para as pessoas. O fulano é de oposição, o fulano pensa diferente, a gente tem um outro governador, tá? Mas é o bem-estar social que está envolvido? É o bem-estar social que está em questão? Respira fundo, pede força a Deus e vai lá conversar. Porque existem outras pessoas precisando da sua temperança, do seu equilíbrio, da sua persistência, da sua habilidade, né, de conduzir as pautas. Então, assim, a gente tem pensamentos, a gente tem teses políticas para tudo, teses para economia, teses para segurança pública, isso é normal, o contraditório é muito importante porque nos enriquece, mas acima de qualquer cenário, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, a gente precisa estar disposto a população, o bem-estar coletivo está acima de qualquer coisa. Então, venceu quem eu não queria, eu não vou ficar empirraçando, sendo oposição por oposição. Eu vou valorizar aquilo que está bacana, eu vou ter uma crítica, mas não uma crítica de lacração, mas uma crítica propositiva, né, quando algo não está indo bem e sempre tentando, me esforçando para que o bem comum, para que o bem da coletividade, para que a transparência, para que a devolutiva, né, de uma política pública de qualidade esteja garantida para as pessoas. Olha aí, ó, 6 minutos e 10 também, ó. Vocês são muito bons, hein? Posso? Eu fiquei o tempo todo aqui esperando um momento de discordância. De discordância, cara. Difícil, né? Mas eu encontrei. Chegou. Eu vou pedir permissão, Luana, para discordar, né, das ideias, né? Quando ela falou, só uma coisa, um detalhe, né? Falou que essa força do Lula, né, que está aí, por isso que Bolsonaro está, né, em risco. Na realidade, eu falei anteriormente, né, o mundo real e o mundo imaginário. Essa força de Lula, a meu ver, é no mundo imaginário da Rede Globo, da CNN, de algumas dos institutos de pesquisa, Datafolha, porque assim, o que existe ao máximo é o seguinte: contra fatos não existe argumentos, né? Independente das questões que foram colocadas aqui, Bolsonaro faz uma motociata, 200 bilhões de pessoas. Que isso, Moisés. Bolsonaro veio em Copacabana. Eu estive em Copacabana. Eu fiquei assustado. Brasília. Eu acho que teve mais gente do que Copacabana. Uma coisa assim, incrível. E uma notícia e o outro candidato, da Parada Gay, 1 milhão de pessoas em Copacabana. Aí viu a imagem. Aí depois teve a comparação, né? Deu 16 mil pessoas em Copacabana e a outra imagem. É um negócio estranho isso aí, né? Assim, estão subjugando a nossa capacidade de entendimento e jogando na nossa cara. Você não é capaz. Isso é trágico. Enquanto isso, o outro candidato que não vai às ruas, todas as manifestações dele é dentro de ciclos, dentro de sindicatos, dentro de representantes. Assim, o fato é, todos veem a grandiosidade do empenho das pessoas e o outro se escondendo das pessoas. É só isso. Não era além disso, não. Luana pode também fazer a sua fala de réplica. E não quero fazer réplica nenhuma, não. Quem tem que explicar é quem é filiado ao PT. Eu coloquei minha opção que eu tenho candidato, mas no segundo turno, infelizmente, sim, não voto com o Bolsonaro, só isso. Mas olha, quem dera se a democracia brasileira tivesse só candidatos como vocês, que discordassem de forma muito elegante, para todos, né? Mas com argumentos e não com lacração, porque eu já tô de saco cheio da lacração. Com argumento e sem querer desqualificar o outro, né? Porque assim, você é pai, você tem seus filhos, assim como eu sou mãe, tenho a minha filha, tenho a minha família, tenho os meus princípios, sou católica, sou praticante, né? Faço parte pastoral. Então, assim, quando a gente entra num espectro que a gente, para divergir da ideia do outro, a gente desqualifica a história de vida, isso é muito feio. Muito né? feio. Nos desqualificando.
Que maravilha, Morada Talk com um debate começou lindamente. Eu amei esse período de estar com vocês. Gostei mesmo, pessoal. Né? Foram ideias aí que eu vou rever com carinho, vou ouvir, né? Eu gosto de ouvir assim, lavando a louça, sabe? Aquela coisa, deixa ouvindo ali. Marido obediente, é isso aí. Marido obediente. A esposa tá lá na live lá, ó. Tá comandando a direção dessa live. E vou, sim, ó, são bons candidatos pelo que a gente viu aqui, né? Temos boas opções. Você não precisa votar, né, em candidato aí só porque você tá balançando bandeira para ele, não, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Deixa eu falar sobre bandeira. Pode falar e dar o número de vocês, Instagram, essa momento de consideração final. Das pessoas, né, que por conta da falta de emprego, né, que por conta da falta de oportunidade, porque o mesmo candidato que enche a rua de pessoas balançando bandeira, que desculpa, eu acho constrangedor, né, esse fato, não porque a pessoa está ali dignamente trabalhando, mas é constrangedor porque esse mesmo candidato, né, que está bancando isso é o mesmo que vai fazer com que o restante do período em que ele for eleito, ele vai manter você nessa situação, para que daqui a 4 anos, durante 15 dias ou um mês, você esteja lá de novo balançando bandeira. Então você que está balançando bandeira, eu te respeito enormemente, mas reflita sobre isso. Escolha um candidato que tem proposta de trabalho e renda, não para 15 dias, mas para todos os dias da sua vida. Dá número aí, Moisés. Dá Instagram. Agora, pessoal. como quem não pede o voto não é digno de recebê-lo, eu me apresento, Moisés Queiroz, candidato a deputado estadual, 55025, repetindo, 55025, PSD. Eu sou cristão, sou evangélico, casado com uma esposa católica, ou seja, a gente entende bem que muito mais é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, e é dentro desse entendimento que a gente quer construir o Rio de Janeiro melhor. E eu conto com o seu voto. Você que é de centro, que é de direita, eu conto com o seu voto, porque você que é de centro, de esquerda, é Luana. Esse Muito é bom. Pauleta. Luana, agora suas considerações finais. Gente, agradecer aos moradores, a todas as pessoas, né, que nos acompanharam, que estiveram nesse momento. É muito enriquecedor. Agradeço muito Moisés, agradeço muito Glauber, o pessoal aqui que está na equipe também, porque é muito bacana a gente poder ter espaço, não para ficar na defensiva, com ataque, com lacração, com imitação, mas a gente poder falar de ideia, poder propor, né, coisas boas para esse Rio que a gente tanto ama e que a gente tanto quer defender. Então, eu sou Luana Mota, sou a sua candidata a deputada estadual, 12180, a força da inclusão. Eu acredito que todo ser humano cabe na sociedade e a forma da gente trazer dignidade para as pessoas com deficiência, para as mulheres, para todos os grupos que às vezes têm pouquíssima visibilidade e acesso, né, a um Estado, é a gente podendo gerar oportunidade de educação, de políticas de inclusão e políticas de independência, de desenvolvimento, né? As pessoas merecem acolhimento, mas merecem ter todas as ferramentas necessárias para poderem se desenvolver. Então, pelos autistas, pelas pessoas com deficiência, pelas mulheres, por uma oportunidade melhor para a juventude, o centro e a esquerda vota Luana Mota 12180, que se você for centro-direita é com Moisés. Olha, que legal, gente. Que legal isso aqui. Eu não sei se é isso que você espera de um debate, eu não sei se você queria ver aqui a pancadaria, o Hadouken, mas eu gostei demais, pessoal. Se você gostou, coloca no comentário aí, deixa claro aí que você quer ver debates assim. Porque aquela coisa sangrenta, aquilo ali, eu deixo pro ratinho, sei lá, para quem está fazendo esse tipo de entretenimento. Aqui o Morada Talk é um programa sério e você vai ver gente séria aqui conversando com você, porque é isso que a gente quer pro Brasil, né, pessoal? Obrigado, Luana. Obrigado, Moisés. Maravilhoso, gente. Salomão, fecha a conta. Obrigado, pessoal. É isso aí. Vamos até o próximo debate. Fica ligadinho no Morada Talk. Glauber, que top foi hoje estar com você, gente. Luana, parabéns. Moisés, sucesso. Um dando voto pro outro, entendeu? O pessoal da esquerda vota nela, o pessoal da direita vota nele. Gente, que debate. Aqui a gente percebeu que foi debate de ideias. E você?
Cadê o seu candidato? Vem com a gente. Aquele abraço. Até a próxima, Glauber. É com você. Pessoal, muito obrigado por ficar com a gente até agora. Terça-feira já tem outro, já marcado, tá bom? A gente tem a Maria Bertotti, do PSOL, e o doutor Zema. Esses dois aí vão ser duras verdades contra várias verdades. Então, enfim, não perca. Terça-feira, Morada Talk no debate com vocês. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau.